noite! Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fabiane. Noite. Muito bom ter você aqui com a gente hoje, nessa noite. Obrigada. E vocês também, que estão aí nos assistindo, Mais estão uma com a terça. gente. Isso mesmo. Fabiane, se apresente pro pessoal que vai ouvir esse bate-papo agora com a gente. Tá. Meu nome é Fabiane Klering, sou psicóloga há uns 8 anos já. Trabalho no CFC Link como psicóloga dos testes psicológicos, tá? E faço atendimentos particulares também. Muito bem, CFC Link, nosso parceiro. Ó, cadê a câmerazinha? Ó, temos uns brindezinhos aqui que eles mandaram para nós de surpresa. E bora lá primeiro começar. Fazer o nosso jabazinho, né? É, né? Delcy Portolás, advogada especialista em benefícios do INSS. Escritório na Rua Florianópolis, 3769. Matias Velho Canoas. @Delcy Portolás. Mestre do Frango Canoas, o melhor frango frito da galáxia. Peça com cupom de 5% de desconto. Cantinho Dica do Cantinho. @mestredofrango.canoas. CFC Link, Centro de Formação de Condutores. Avenida Araguaia, 633, Canoas. @CFC Link. Spa ao seu alcance, espaço terapêutico para toda a família. Rua Antônio Florindo Nichelle, 116, bairro Mato Grande, Canoas. @Spa ao seu alcance. Odontomege, consultório odontológico. Avenida Rio Grande do Sul, 2805, Matias Velho Canoas. @Odontomege. Ligou Locadora, autolocadora de veículos, Rua Humaitá, 1200, Centro de Canoas. @Ligou Locadora. Mecânica VLC, Rua Berto Sírio, 240, São Luís, Canoas. @Mecânica VLC. E Renata Hair, salão de beleza, situado na Avenida Rio Grande do Sul, 3830, Matias Velho Canoas. @Renata_Hair_. É isso Então aí. era isso e vamos começar nossa conversa dessa noite. Fabiane, tu mora em Canoas, tu é casada, tu tem filhos. Se apresenta pra nós. Moro em Canoas há mais de 30 anos. Ó, canoense. Sou casada, tenho uma filha. Pretendo ser vovó esse ano. Ó, Já botou a pressão já. Não, já está a caminho. Já está a caminho? maravilha, que legal. benção. Já está a caminho, 24 tá aí. Aqui de Canoas, há muito tempo aqui, a gente conhece um pouquinho de tudo de Canoas, né? Trabalho no CFC já há mais de 5 anos. Estudei na UBRA, 9 anos, para conseguir me formar. Ah, que legal. A gente vai dizendo assim, as conquistas, É. né, ao longo da vida. Comecei a estudar mais tarde, então foi bem uma conquista tardia, digamos assim. Mas eu acredito que eu soube valorizar bem essa conquista. Ai, então, que hoje lindo tô aqui. isso. Que bom tu falar com Legal. detalhes sobre isso, porque... Viu como foge Na verdade, não foge, interliga, né? Porque às vezes o pessoal pensa que é tarde demais, né? Não, Nunca é tarde demais. nunca é tarde. Eu tinha um colega de faculdade com 71 anos. Imagina. Que Então, show. e ele nunca desistiu de estudar. Vale a pena a gente sempre buscar o que a gente quer, Sim. sem desistir. Gente, boa noite. Já íntimos, né? Nossa, a Fábio, de voz mansa e tranquila, né? Ela passa uma tranquilidade pra nós, né? Nossa, eu já fiquei aqui, quando ela começou a falar, eu nem quis me pronunciar muito, né? Porque ela é bem tranquila falando, gostei. Muito bom, muito bom. Obrigada. Segue o Isso baile aí, aí, gente. deve acalmar o pessoal os alunos do... Sim, Olha, eu- escuto essas coisas de vez em quando, que o pessoal se acalma na hora dos testes, porque eu transmito Mais essa tranquilidade. tranquilidade através da fala, né? Tu tem que participar das provas práticas também.
Ficar lá no campo com a galera falando, pode ir. Às vezes eu ajudo antecipadamente, ensinando algumas técnicas para o pessoal já se preparando para as provas práticas. Ah, a gente Entendi. estava conversando sobre isso. Mas se tu falar assim com a tua voz tão mansa e dizer pode ir, o pessoal vai bem tranquilo. Vou conversar com o chefe lá do CFC para ver se ele permite isso, ele sai ganhando, né? Sim, Com sim. certeza. Vai ter mais aprovações lá. Ah. Então vamos para a primeira pergunta aqui. O que são bloqueios mentais? Os bloqueios mentais acontecem quando a gente vivencia uma situação traumática ou de muito estresse, quase um trauma. Quando acontece isso, o nosso cérebro normalmente lança esse acontecimento para o inconsciente, para a gente não ficar relembrando e sofrendo todos os dias, toda hora, porque é bem profundo. E quando vai para o inconsciente, ele se torna um bloqueio mental, tá? A gente não lembra todas as horas, mas no momento que a gente tem que enfrentar algo semelhante ou se depara com uma situação, aquilo volta. É como se a gente resgatasse lá do inconsciente e isso faz com que a gente paralise. Ou não consiga agir, falar. São diversas as questões que podem afetar, né, para cada pessoa de uma maneira. Que a gente também vai falar disso. Uhum. No caso, quantos esses bloqueios mentais, quantos bloqueios existem? Existe graus? Existe tipos? Não, existem 3 tipos, tá? Praticamente. O ambiental, que tem a ver com como a gente vive. Ele normalmente aparece em pessoas que vivem muito sozinhas. Então, a gente sabe que pessoas mais isoladas, elas acabam tendo problemas com a mente porque não tem com quem falar, dificilmente escutam músicas, elas não trocam ideias. Então, elas se tornam pessoas mais rígidas no próprio pensamento, tá? E quando elas se deparam com pessoas, é muito estranho isso para elas. E aí elas não conseguem, às vezes, desenvolver um assunto coerente, uma fala mais discursiva, né? O outro é o bloqueio emocional, tá? Que tem a ver com as emoções traumáticas que a gente vivencia no nosso dia a dia. E o último seria o bloqueio cognitivo, que é quando a gente tem uma situação assim, um pensamento ou um objeto que é tão carregado de emoção, tá? Poderíamos dizer o medo, por exemplo, tá? A gente tem medo de um animal. Quando tu te depara com esse animal na tua frente, a tua mente diz assim, corre, e tu fica parado. Verdade. A mente está dizendo para te agir, mas as pernas não vão. Então, esse seria o bloqueio cognitivo. Tu tem o comando, mas não consegue agir. Isso. Que loucura, hein? Muito Tu bom. vê, né? Até, ela aprende tanto a gente falando, né? Que a Aline tá até falando baixinho hoje, gente. Vocês observem isso, vocês. Eu estou falando baixinho, né? A gente Influências. eu achava que essa questão da cognição era só de alguma pessoa que tenha dificuldades cognitivas. Não, tu tem Não, cognição para pegar uma caneta. Quando a gente aprende a motricidade fina lá nas primeiras séries, isso tem a ver com cognição. Andar de bicicleta é cognição. Entendi. Então, por exemplo, eu sou músico, então eu tenho bastante mais cognição, Bem assim, desenvolvida. motricidade, né? Inclusive na faculdade tinha uma cadeira de motricidade. E eu não quero, né, causar brigas e discórdias, mas a maioria das pessoas que tinham dificuldades nessa cadeira eram as meninas, tá? Eu não sei se tem alguma relação, a motricidade masculina é melhor ou não. Não tem nada a ver.
Tá bom, gente, desculpa então. Nesse caso, o gênero não é... Foi Não só influencia. coincidência. É só pra gerar um BOzinho, assim, né? Que eu sou o homem da polêmica nas lives. Nesse caso, o gênero não faz diferença. Entende? Nossa. A gente sabe que mulheres têm algumas facilidades diferenciadas e homens têm outras. Do mesmo jeito que cada pessoa tem uma maneira de aprender ou fazer as coisas de maneiras diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Entendi. E poder realizar, por exemplo, a gente pode dizer, antigamente as mulheres eram mais vinculadas à casa e o homem à rua. Sim. Hoje, as mulheres têm tanta facilidade em fazer coisas da rua como qualquer homem, e os homens já estão com muita facilidade de fazer coisas em casa. Então, a motricidade e a parte cognitiva é igual. Legal. Só que a nossa cultura empurra para um lado ou para o outro. Daí tu acaba fazendo mais, se inclinando mais para aquilo ali e a mulher mais para um lado. Você teve essa cultura, Conforme as né? necessidades Sim. da vida, Sim. né? A minha mãe me obrigou a cuidar da casa. ela me ensinou essa motricidade com uns 8 anos de idade. Mas é que Foi bom? era legal, assim, porque ela, tipo assim, e eu falo, né, eu tenho 38 anos, né, a gurizada de hoje não cozinha, né, e eu com uns 10 anos já cozinhava, assim, sabe, e porque minha mãe meio que obrigou a gente a criar essa Quer comer, motricidade. vai fazer. E ela fez muito bem, porque a gente tem que pensar na questão de cada criança, em algum momento, vai precisar ter autonomia e independência. Uhum. Ela não vai ficar dependente do pai e da mãe a vida toda. Sim. Sair de casa requer algumas habilidades. Aham. O cozinhar é uma delas, senão tu morre de fome. Eu já foi mais a parte de arrumação, de limpeza, assim, eu sempre gostei desde Não, mas eu pequeno. fui tudo, Márcio, eu fui... Mas cozinha Não precisou ir pra cozinha, precisei ir né, pra Márcio? cozinha, né? Que pena. Que pena. Sinto falta. A Sinto minha falta. esposa ali, ó, um beijo pra ti, amor. Ó, eu cozinho, lavo, bem de boa. Depois que eu casei, que eu fiquei um pouquinho mais preguiçoso e ela me cobra isso, gente. Uhum. Sempre é tempo pra gente aprender coisas novas. sim. É verdade. Eu preciso confessar uma coisa. Sabe o que eu tô com vontade de fazer? Eu ela, tô hipnotizada. ela é amável Eu demais, tô assim, né? ó, É. Obrigada. essa vozinha. A gente pode levar ela e botar na estante de casa. Mas vamos continuar. O que causa os bloqueios mentais? Aí é essa questão de traumas, né? Vivências específicas. Mas a gente tem dois fatores mais importantes. Um deles seria os ambientais, que é onde a gente vivencia situações desagradáveis que a gente vive no dia a dia, discussões familiares, perdas de entes queridos, acidentes onde a gente está junto ou mesmo observando também pode Sim, gerar um isso aqui eu queria bloqueio. falar, de repente não acontece, não é com nós, mas tu vivenciou uma situação ali também já te dá um... Tem muita gente durante um acidente que tá na volta, né, e observa, e aí tu vê as situações, pessoas machucadas, e muitas vezes o que a gente tem de recomendações hoje? Não mexer nessas pessoas, só que tu vê elas sentindo dores. Aquilo pode propiciar um bloqueio pra gente, porque é como se tu vivenciasse aquelas dores em ti, Sim. e não pode fazer muita coisa ali naquela hora. A pergunta era o que causa os bloqueios. E o que são gatilhos mentais? Tá bem relacionado, né? O que causa Sim. e gatilhos. Tá? Tem mais um fator que causa esses bloqueios, tá? O fator genético. Então, é uma... Não, mas não está relacionada à herança genética. Ah! Adorei! Tá? São questões assim, na questão genética, são pessoas que têm um estado de depressão que precisam usar medicações mais fortes. Essas medicações, às vezes, podem provocar algumas alterações e aí, em função disso, a gente ter bloqueios específicos dessa área.
Os próprios medicamentos, né? Alguns podem propiciar bloqueios. Excesso de sono também propicia isso. Falta de vitamina B12 também é uma coisa que pode auxiliar nessas coisas. Então, medicamentos, no geral, isso é a questão da genética, né? É a nossa química Entendi. entrando nessa parte e trazendo isso pro nosso dia. Mesmo não tendo nenhum trauma, assim, isso aí pode... Não, mesmo não tendo um trauma mais específico, mas é como se tu ficasse mais suscetível às coisas, sim. tá? Com os usos. A gente sabe que os medicamentos alteram muitas coisas na gente. E às vezes a gente entende é como se a gente percebesse algumas situações mais agravantes do que realmente são. Ah, sim. E aí a gente tem isso. E... Indo para a parte dos gatilhos, que a Aline perguntou, tá? O que são os gatilhos? Esse é um pouquinho diferente, tá? Pensei que era igual quando tu começou a falar. Os bloqueios mentais são inconscientes. Os gatilhos são mais conscientes. Aprendeu. Tá. No podcast do Cantinho. Os gatilhos são um recurso que a mente usa, tá? Para... como é que a gente pode colocar? Facilitar a nossa tomada de decisões, tá? A gente toma diversas decisões durante o dia. Coisas que às vezes são tão comuns, né? Que a gente não precisa ficar raciocinando logicamente se vamos fazer, se aquilo vai dar certo, se vai me machucar ou não. Simplesmente a gente já experimentou uma vez, gostou, não foi desagradável, né? Facilita. Ainda pode ser desagradável e a gente fazer a reação inversa, mas mesmo assim, de uma maneira mais automática, né? Se tu não gosta de comer uma coisa, toda vez que uma pessoa falar pra ti que tem aquela situação pra te comer, tu já vai fazer cara feia. E não vai querer experimentar porque tu já experimentou e foi desagradável. Tu não precisa pensar duas vezes se tu vai experimentar de novo, agora pode ser um gosto diferente, né? Então, os gatilhos seriam essas tomadas de decisões que a gente tem automáticas, tá? Diante de situações favoráveis ou desfavoráveis. As desfavoráveis que é o problema. Normalmente. Essa aí o bicho pega. Qual a diferença entre bloqueio mental e emocional? O bloqueio mental é uma consequência do emocional. Porque para gerar o bloqueio mental, a gente precisa ter a emoção, tá? É o excesso dessa emoção que vai gerar o mental, que faz com que a mente empurre a situação para o inconsciente. E aí gera o emocional. Tudo... Eu nem sabia que tinha diferença, tu vê, né? Foi, Alex? Eu nem sabia que tinha diferença. E pra mim é uma novidade, gente, isso. É muito novidade pra mim. Eu nem sabia que, porque o gatilho emocional, eu relacionar meio que tudo meio junto, assim. Alguma emoção te gera esse gatilho da mente. Era a mesma coisa, eu não sabia. Não deixa de ser. Só que são interligados, um é consciente, né? E os outros são inconscientes. O gatilho tem a ver com as emoções da mesma forma, só que são essas coisinhas mais no dia a dia que a gente vivencia. A gente tem gatilhos que podem estressar muito a nossa vida. Tem, isso tem. Tá? Nossa. É as pessoas que são gatilhos pra gente. É verdade, Elas são os gatilhos, elas aparecem assim, te dá aquela coisa assim, tipo, né? Já dá um gatilho, já digo, vou correr. Entendi. Inclusive, se a lembrança não é favorável, isso realmente acontece. Viu? Inclusive o meu terapeuta. E tem aqueles gatilhos que é pra tu te safar. Meu terapeuta fala que tem os gatilhos que a gente desenvolve gatilhos pra sair da situação ruim. Isso é muito legal, né? Isso de fato funciona, assim. Daqui a pouco, pra alguém que não sabe, nunca testou, funciona. A gente tem um número gigantesco de gatilhos, tá? Não tem como a gente contabilizar exatamente.
Tem alguns que a maioria vivencia com mais Intensidade. isso, Tá. tá? Então, um deles, tá? Que é normalmente o principal problema que todo mundo se pergunta, que é o gatilho da escassez. Tá? Todo mundo quer ganhar dinheiro na vida, mas por que que uns ganham e outros não? Tá? Esse gatilho, ele é gerado muitas vezes lá na infância, tá? Através de vivências que a gente tem com a nossa própria família. Quem já passou dificuldades quando era mais criança, que os pais diziam, tem que economizar para amanhã, tem que cuidar isso porque tem que durar bastante tempo. Sim. Isso é o que gera o gatilho da escassez. Ao longo da tua vida, tu vai continuar fazendo tendo esses mesmos pensamentos, né? Que em algum momento as coisas vão faltar. E aí parece que tu nunca tem o suficiente. Sempre falta alguma coisa. E às vezes a gente não consegue nem valorizar o que já conquistou. Porque tá sempre pensando na escassez. A gente já conversou sobre isso em outros momentos. Tu vê como relaciona várias coisas, né? A escassez. É verdade. Um dos outros gatilhos que afetam bastante a gente é o da prova social, tá? Conviver com as pessoas e como a gente trabalha o auto-julgamento. Eu me tremei, pessoal. Na questão assim, como a gente se insere em grupos e como a gente pode se sentir dentro desses grupos. Aí a gente diz, tem os tímidos, tem os extrovertidos, né? Até para esses, que pode ser uma característica de personalidade, mas tem gatilhos envolvidos ali, que fazem as pessoas se sentirem mais desconfortáveis em certos ambientes, outros se sentirem mais confortáveis e poder se expressar de maneira diferente. E a principal questão nesse caso é a expressão do que a gente sente, que se dificulta muito através desses gatilhos. Entendi. Eu vou confessar aqui publicamente nessa live, e é uma coisa que agora eu tô policiando, tá, gente? Eu tô policiando. Eu trabalho com gestão de pessoas há muito tempo, assim, tipo, muita gente, assim, eu passo informações para muita gente no setor de música e, enfim, então são, tipo assim, eu tenho um coral com 30 pessoas, eu tenho um grupo com não sei quantas pessoas, então eu acabo demandando muitas coisas. E até uma vez a Aline, minha amiga, falou assim, olhou para mim e falou assim, Rafa, tu precisa entender que as pessoas, elas não são como tu tipo assim, pra fazer essa demanda, assim, tipo, tu tem que entender, e eu achei a Aline desenvolveu um gatilho bem legal em mim, que não foi nem meu terapeuta, eu tenho que agradecer ela, tu tem que entender, ela me falou uma palavra, ela usou uma palavra muito legal, assim, tu tem que entender, não foi dificuldade, mas como se fosse isso, amiga. Tu tem que entender a dificuldade das pessoas. Exatamente. As pessoas não são que nem tu. Eu entendia ele. Eu entendo ele, que domina tudo e consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e improvisar. Eu entendo. Isso. E eu falei, só que tu precisa entender que as pessoas nem todas são assim. E que elas precisam de tempo, elas precisam de segurança. Isso. Essa improvisação não é fácil para todo mundo. Exato. E ele olhou para mim e eu falava isso por mensagem, ele não entendia. Agora a gente confessando, né, Rafa? Daí eu tive que olhar nos olhos dele pessoalmente e ele olhou para mim e disse assim: agora eu te entendi. É verdade. É porque, gente, mas não é por mal, tá? Não, mas eu entendia isso também. É porque assim, como tu faz uma alta demanda diária, e aí tu precisa ser meio rápido para tudo. E aí talvez eu passei a não ter entendimento. Mas isso é uma coisa que eu já faço a terapia para parar e desacelerar e até ouvir. Outra coisa que eu adquiri, gente, que, né, aproveitando a Fábio, né, já saímos de casa. Outra coisa que eu desenvolvi é o alto índice de resolver tudo meio sozinho e daqui a pouco não conseguir ouvir coisas que pudessem me ajudar a resolver mais rápido. Então esse é um problema por conta da alta demanda, assim, disso, assim.
Mas a gente já tá cuidando disso. Muito bom ouvir isso, viu? segue, gente. Segue, Desculpa. Eu fiquei muito feliz com esse assunto. Eu achei que é bem pertinente, assim. Porque daqui a pouco tem alguém passando por isso, né, gente? Daqui a pouco a gente desenvolve vários gatilhos aí. E aí eu tive que desenvolver gatilhos para não fazer isso. E tu sabe que um gatilho é incrível, amiga. A tua frase é um gatilho na minha vida. Né? Meu terapeuta, todo mundo sabe, meu terapeuta sabe. Amiga, é verdade. Tá? Obrigado. E nada. Vamos falar então agora de 2 patrocinadores. Temos aqui 2 novos. Delci Bortolás, escritório de advocacia especializado em benefício do INSS, com mais de 10 anos de experiência, ajudando você a buscar o melhor benefício do INSS. Atendimento online para todo o Brasil e escritório físico em Canoas. @Delci Bortolás. Mestre do Frango Canoas, com filial agora também no bairro Guajuviras. O melhor frango frito da galáxia. Peça já o seu com cupom de 5% de desconto, dica do Cantinho. Faça seu pedido através do WhatsApp ou do link que tem lá no perfil, @mestredofrango.canoas. É isso aí. Parceiros novos entrando nesse mês de dezembro. Como tá lá o povo? Estão tudo assim, comportadinho aqui. Estão comportadinhos, mas a Esther aqui botou um recadinho bem legal. Né? Boa noite, uhul. Hoje no dia certo. Eu acho que é por conta do assunto, né? Esse assunto aí, né? Sobre essa questão aí. E nós vamos chegar, né? Mais pra frente na questão ali dos bloqueios, né? Depois a Aline vai contar uma historinha pra vocês. Do número da perfeição, número 7. Então, seguimos. Seguimos aqui. O que a psicologia diz sobre o bloqueio emocional? A questão que os bloqueios, eles são um mecanismo de defesa que o nosso cérebro faz uso, tá? Para que a gente possa sobreviver, digamos, ou sentir menos dor diante de situações traumáticas, tá? A gente tende a fugir do sofrimento. Isso é uma coisa que é natural para todo mundo, exatamente. E com isso a gente invalida algumas emoções, né? E acaba não expressando elas. Como se a gente fosse agravando o nosso próprio bloqueio, tá? A gente mesmo. Vai ali fermentar. Exato. A gente deixa de viver certas coisas por medo de sofrer. Mas quando a gente deixa de viver por medo de sofrer, a gente também deixa de viver naturalmente, porque tu nunca sabe o que vai te provocar um sofrimento ou uma alegria. A maioria das coisas que a gente vive são surpresas para o nosso dia a dia. Então, se a gente está sempre se autoprotegendo, Se policiando ali, né? A gente acaba não vivendo. Não experimenta situações e emoções tanto positivas como negativas. Essa parte é importante para um aprendizado de vida. Isso é bem natural, né? Tipo, corriqueiro, né? Isso. A gente não deve pensar que viver é só viver felicidade. Viver é viver sempre sem dor. Isso é uma coisa ilusória. A gente aprende desde pequenininho. Para começar a caminhar, quantos tombos a gente levou? Doeu. A gente desistiu? Até conseguir caminhar e sair correndo depois. Exatamente. E olha, de bicicleta e Caiu assim, uma, 2, 3, mas vai exato. vai treinando. Houve sofrimento, houve dor, mas a parte importante é a gente não desistir de viver por causa dessas emoções. Nossa. Que interessante, né? Então eu falo pros pais, mais as mães, né? Que são mais protetoras. Às vezes o meu filho, porque ele é menor, caiu assim, e eu deixei assim. Porque eu disse, filho, não vai aí. Daí a Fran disse, ai, junta ele. Eu, não, ele vai levantar, amor, ele vai levantar. E eu acho que ela achou aquilo de uma crueldade na época, né? E aí hoje até ela me entende, assim, porque ele fez errado. Mas eu achei isso muito importante, viu? Então,
não fiz errado. Não é porque eu não amo ele, gente. É que eu... Sim, a gente ele- não vai deixar ele se machucar, É, assim, ao nível de ter se que levar ma- no hospital, é. uma coisa, mas tu caiu ali, não, vamos aprender aprender, a né? levar. ensina ele, né? A doutora falando, gente, você ensina eles a criar essa parada aí da resistência, né? Contra... Entender a própria força que eles têm. Nossa, olha. Eu aplaudi essa frase. Pior que é verdade. Nossa, vou anotar. Entender a própria força que a gente tem. Nossa. Sim, daqui a pouco tu caiu, mas tu caiu e levantou, não, mas daqui tá de boa. Depois Não- que a gente fez a conquista, os sentimentos mudam. Antes Sim. era negativo, de repente virou positivo. Mas se a gente não tivesse levantado, ia ficar preso no negativo? Bah. Até tentar fazer alguma coisa, né? Assim, tipo, num colégio tu quer. Esse assunto tá me lembrando Vai. nada do nosso papo final, poxa vida. Ó, mas anota essa frase aí, Márcio. As adversidades nos fazem descobrirmos nossa a força. força que nós temos. Aham. É a frase da Mas doutora isso aí Fábio. Ó, viu? Essa é Gostei. importante, isso aí foi bonito. Bah, vou anotar isso. Quais são os tipos de bloqueios emocionais? A gente tem alguns mais específicos, tá? Um deles é o amoroso, que normalmente afeta muita gente. O outro seriam referente às amizades, tá? É onde a gente aprende a valorização da inclusão, da depreciação, da exclusão e às vezes até a questão do bullying, o quanto isso afeta cada um de nós, tá? E aí, dentro desses bloqueios da amizade é que eles estão inseridos e prejudicam bastante. E o terceiro seria um bloqueio no trabalho. Entra a questão de descobrir a força que a gente tem, tá? Muitas vezes a gente não se permite aproveitar as oportunidades, tá? Por entender que ou a gente não merece aquela promoção, né? Ou então a gente não é bom o suficiente para dar conta do trabalho que eles estão exigindo da gente. Daí Então- tu fica parado e não. O bloqueio não. Por mais que tu tenha a promoção, tu vai negar ela. Né? Ou então tu não vai trabalhar ou vai te boicotar para não ganhar ela, Sim. mesmo que tu tenha essa chance. Isso é bem normal, assim, em muitas empresas, que nem quando eu trabalhava em produção, a gente tinha às vezes fazia uma promoção para alguma pessoa só que daí, aquele ali não, o teu chefe via que tu tinha condições, mas a pessoa não sentia que, mas eu vou ter que não consigo lidar com pessoas, vou ter que lidar com tantas pessoas, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, ter que correr para lá. Isso aí o pessoal tinha muito medo, né, de assumir, né? Ou nos processos mesmo do trabalho, a pessoa acaba não conseguindo realizar algumas coisas até burocráticas. É como se ela estivesse se boicotando, né? Eu recebi a promoção, mas eu não estou dando conta do trabalho. Então, eu não mereço. E aí, a gente vai andando para trás em vez de Sim. andar para frente. E não percebe a força que a gente pode ter se não desistir das coisas. Sim. Ninguém nasceu sabendo tudo. Se eu não sei fazer algo, não quer dizer que eu não possa aprender. Isso faz a diferença para a gente não desistir das coisas. Exatamente. Mas, doutora, tem a questão do perfil também das pessoas. Tem gente que tem um perfil de... talvez eu esteja falando alguma besteira, né? Porque eu desconheço. Mas, assim, não é, tem pessoas que talvez não sirvam para aquilo. Pode ser ou não? Ou é boicote mesmo? Tem pessoas, por exemplo, pessoas que têm a característica de ser mais introvertidas. Tu vai colocar elas para gerenciar grupos, fazer discursos. Vai funcionar? Não. Pois é. Então, normalmente, pessoas assim, o gestor já não vai dar a promoção porque percebe, ela serve para tal ambiente, né? E faz muito bem o trabalho dela ali. Dá para desenvolver e modificar isso? Sim. É essa a questão. Nem sempre a gente nasce com tudo, mas dá para desenvolver.
Entendi. Às vezes a pessoa, então quer dizer que, mas não pode ocorrer assim, ganha a promoção, tenho vontade, tenho perfil, chego lá e não consigo desenvolver. É a pessoa que é ineficaz, é um bloqueio? Aí entra o bloqueio do merecimento ou não ser bom o suficiente. Entendi. Tá. Entendi. Tô fazendo uma consulta particular. E tem também tipo de pessoas, às vezes tem pessoas que não conseguem também tomar iniciativa, né? Tem pessoas que, se tu não disser para ela detalhado como tem que fazer no serviço, às vezes ela ainda erra ainda por não... De repente, não sei se depois por falta de atenção ou algum problema assim, mas eu tenho a ver também com alguma coisa de gatilho nesse sentido. Pode ter gatilhos, pode ter a questão das emoções estarem vinculadas e ela não conseguir a atenção adequada para poder lembrar de tudo que foi pedido, né? Tem a questão cognitiva. Tudo isso afeta cada uma dessas áreas. Sim. Daí cada indivíduo, como é que se diz, faz como é que é? Esqueci. Vai absorvendo conforme as suas emoções. Sim. Tá? De uma maneira ou de outra, as nossas emoções regem muito da nossa vida. Então vamos aqui. De que forma podemos identificar os bloqueios emocionais e quais os sintomas? Tá. Temos algumas características mais específicas, tá? Quando a gente começa a se isolar, tá? Tenta evitar pessoas que possam fazer cobranças pra gente, tá? Isso é um. A gente ser uma pessoa mais negativa, parece que tudo sempre dá errado. Não consegue ver uma possibilidade positiva em nada que acontece na vida da pessoa. Falta de interesse. São pessoas que parece que não conseguem buscar um novo conhecimento ou até aprender coisas novas que estão surgindo no mercado, mas elas também não têm interesse de conhecer outras pessoas. Sim. Tá? Isso leva ao isolamento também. Picos de estresse e ansiedade, irritabilidade, muita irritabilidade. Sintomas físicos disso. Aí a gente pode ter insônia, dores musculares, fobias, medos, né? Que são desenvolvidos em função disso. Taquicardia, a mão suada, que são os mais comuns, que a gente consegue reconhecer na hora da ansiedade, diante das coisas novas acontecendo. Excesso ou a falta de apetite. Né? Quem de nós, num momento de nervosismo, parece que não consegue comer, ou então come um boi pela perna. Exatamente. Como podemos eliminar um bloqueio emocional? Essa é a parte mais fácil. Consulta, presta atenção, consulta grátis no podcast do Cantinho. Agora, vai. Mas nem tão fácil assim. A primeira coisa que a gente precisa é tomar consciência da existência deles. Né? Como é que a gente toma consciência? Normalmente a gente enxerga os prejuízos que acontecem. Através dos prejuízos a gente consegue chegar nas causas. Né? Por exemplo, o da escassez. A gente parece que não consegue. Trabalha e não consegue nunca ter o suficiente. Eu vou através do prejuízo, que eu nunca tenho o suficiente para chegar lá no evento que gerou esse condicionamento para mim, esse bloqueio. Tá? Entra a questão da consciência. Depois, compreender de onde ele veio, qual a situação que gerou, tentar lembrar o evento que gerou. Causador disso tudo. Isso, tá? Parte principal aqui, se permitir expressar, que é uma das coisas que a gente normalmente se fecha. Então, como forma de proteção, a gente não se expressa. Dificilmente eu vou falar para alguém, poxa, eu tenho um bloqueio assim, 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 não sei o que fazer. Eu me escondo o máximo possível, né? Que ninguém saiba
dessa questão, é como se eu tirasse uma capacidade de mim. E não é isso exatamente. Então, expressar as emoções falando, tá? Escrevendo. Tem diversas maneiras que a gente pode expressar. Essas são as mais comuns e normalmente as mais fáceis de fazer. Então, quando a gente é criança, normalmente a gente tem um diário. Depois que a gente cresce, para de fazer o tal do diário. Só que ele é uma técnica que normalmente a gente na psicologia usa bastante, porque a gente pode aprender muito. Primeiro expressando, depois aprendendo com as nossas próprias experiências. Legal. Apoio psicológico. Terapia com certeza ajuda, tá? Porque na terapia a gente aprende a lidar com as nossas emoções e até entender quais as funções delas na nossa vida. Porque cada uma tem uma função. A maioria de nós não entende qual é a função dessas emoções. Exatamente. Né? Medo, por exemplo. Por que a gente tem medo? Ele é uma forma de proteção para a nossa vida. Já pensou se a gente não tivesse medo de nada? O quanto a gente se arriscaria? Será que a gente estaria vivo? É complicado. Tá. E então, superando os nossos bloqueios, conseguimos voltar a ter as emoções? Prosperidade. Com certeza, porque ele facilita a gente em busca do que a gente quer. Né? No momento que tu entende e tem a consciência de um bloqueio, Tem jeito. tá? Tu consegue ir buscar qual é a conquista que tu quer, porque tu já entendeu da onde ele Onde tá te veio, travando. o que ele, quem gerou ele em ti. E a partir do momento que tu percebe que tu tem a competência para modificar aquilo, tu vai em frente. Mas o primeiro passo sempre é a consciência disso. Ai, tudo tem jeito. Tudo tem na jeito. vida, gente. Tudo tem jeito. Tem uns que não tem mesmo. Para! Rafa, Tem gente que não tem jeito. tudo lindo e maravilhoso, Rafa. Não, mas as pessoas boas têm jeito, as pessoas que têm consciência, as pessoas que que querem. criam essa vontade da mudança. Porque eu acho que a grande sacada ali que a doutora falou foi assim, ó, tu tem que, tipo, que nem o drogado, né? Ele precisa saber, eu tenho vício. O cara alcoólatra, ele precisa entender que ele tem o vício. E se ele não entender que nem meu pai, que Deus o tenha, mas meu pai era bipolar, né? Tipo assim, num nível catastrófico, assim. E a gente era criança. Tô abrindo hoje os meus segredos, viu, gente? Tô fazendo, né? Bom pra vocês. E aí, meu pai era bipolar, assim, e a gente era pequeno, daí imagina, a gente não entendia aquela situação. E a gente só foi descobrir que ele era bipolar muito tempo depois, porque minha mãe trabalhava na casa de uma psicóloga e ela começou a, né, dar umas olhadinhas nele e ver que ele era bipolar. E ele era um bipolar muito estranho, assim. E a gente sofria muito, assim, quando criança. Imagina, teu pai tá feliz e gente, é uma questão de minutos, assim. A instabilidade emocional. Terrível. De ficava sentado de olhos fechados, assim, às vezes 2 horas, sentado de olho fechado. 2 horas no sofá, assim. Aí do nada levantava e era feliz. Que loucura. E era muito. E aí ele não entendia, né? Os mais antigos. Graças a Deus pela terapia que saiu e as pessoas que estão criando consciência, que procurando ajuda, admitindo. Admite, eu chegando. tenho essa dificuldade, sim, tenho, tá tudo bem, vamos melhorar, tá tudo certo. Com certeza. Verdade. O diagnóstico faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa que precise ou tenha um transtorno, né? Do mesmo jeito que aqui a consciência dos bloqueios. Exatamente. Quais os sintomas de uma dependência emocional? O que é a dependência emocional? É quando a gente não consegue estabelecer um relacionamento satisfatório e saudável. Sintomas disso, né, que a gente pode ver. Ciúmes, aquele ciúmes excessivo. Olha aí, hein? Idealização. A gente sempre tem uma ideia supervalorizada de qualquer situação. Normalmente a gente não fica sozinho sem a pessoa
vinculada à dependência. A gente está sempre em busca da aprovação. A nossa autonomia praticamente é inexistente. Eu não faço nada por mim, eu faço tudo pelos outros, né? Ou pelo outro. E sempre que possível, junto. Necessidade de atenção constante. Eu preciso sempre estar mostrando o que eu fiz, ou o que eu vou fazer, ou a conquista que eu tive, porque isso é uma maneira de manter a atenção do outro em cima de mim e ele ter orgulho de mim. Entendi. Tá? Tentativa de controle. Quem tem a dependência emocional está sempre tentando controlar quem está à volta. Esses seriam os principais sintomas. Nossa. Eu achava que as pessoas que queriam mostrar as coisas pra gente eram chatas mesmo. Mas elas têm uma dependência emocional. Bah, tu vê, né? Porque às vezes sempre tu tem um amigo, tenho tal coisa. Tu fala, eu também tenho. Tu viu? Ó, quero te mostrar isso aqui, ó. Entendi. Já pula na frente, já. Valorização pessoal. Entendi, gente. Interessante. Gostei de ver isso. Encerramos mais um bloco aqui de perguntas e vamos falar de mais 2 patrocinadores. Mecânica VLC, as melhores tecnologias da mecânica automotiva. Revisão, manutenção e consertos. E atenção, a VLC está com uma grande promoção de final de ano para clientes e seguidores. 30% de desconto na troca de qualquer tipo de óleo de motor com mão de obra grátis. Vou ter que marcar a minha. Segue lá, @mecânicavlc. Aí, falando em carro, ó, Ligou Locadora. Na Ligou você encontra tudo o que há de melhor e mais moderno para aluguel. Facilitando o aluguel, aceitamos cartão de crédito de terceiros. Temos ainda assistência 24 horas para você que aluga um carro conosco. Aluguel para empresas e pessoa física. @Ligou Locadora. Que tá com um super sorteio valendo um Pix de R$200 lá no perfil, gente. Corre lá pra não perder essa dica. E uma cesta, né? E uma cesta de Natal. Só coisinha boa, hein? E agora a gente deu uma apressadinha aqui porque a gente precisa ir pro último bloco que fala mais sobre o serviço específico da FAB. Que agora ela é íntima, é FAB. Fábio. Começou com Fabiane Glering. Agora ela é a FAB. Agora é FAB. A FAB é especialista, é psicóloga, especialista no trânsito, né? Isso. Na área do trânsito. E ela trabalha lá com CFC. E agora a gente quer chegar mais nessa parte lá Boa. dos bloqueios lá pra autoescola, a tua vivência, o que tu mais vê chegando lá pra ti. Tu falou que tu tenta ajudar muito o pessoal ali antes, que nem No momento dos testes psicológicos. Isso. Porque o pessoal já chega ansioso ali. Então já vem uma das perguntas. Quais os bloqueios emocionais não permite passar na prova da autoescola? Aí tem a questão da ansiedade, a própria insegurança, e entra a questão do gatilho do não merecimento. É bastante coisa, hein? Bastante coisa que envolve isso. Pois é, eu não mereço passar na prova, é isso? É que vai muito das experiências de cada um, tá? A gente pode dizer assim, se eu vivenciei ou às vezes até provoquei um acidente em tempos passados, tá? Entendi. Eu ter a facilidade para dirigir de novo, isso pode acontecer novamente. Entendi. Então, exatamente porque o cérebro entende que ele quer te proteger de alguma maneira. E se ele permitir que tu novamente pegue o carro e saia dirigindo, existe o risco de tu fazer a mesma coisa. Então, aquilo foi tão forte na época, emocionalmente, né, que criou o bloqueio. Se tu tiver acesso novamente, tu vai reinstalar esse bloqueio. Entendi. Mesmo não, que nem o esquema do bloqueio, a gente não sabe, ele não identifica na hora, né? Mas que nem tu falou assim do medo de coisa, me lembrei até no caso do teu, né, Aline, que teve do acidente, coisa daquela vez que teve com quando era mas nunca criança. me Mas remeteu isso aí a gente isso.
Sim. Não sabe, né? Mas pode ter sido isso também. Sempre, quem já vivenciou um acidente mais grave, cada vez que tá na estrada e imagina que possa acontecer na frente, começa a perceber, às vezes, pequenos detalhes que possam levar a taquicardia já vem a 1000, né? O que é a maxofobia? E se tem cura? A maxofobia é o medo de dirigir, tá? Eita, nós. Ah, o nome é esse. Eita, nós! Maxofobia. Aham. O nome já é complicado. Que legal, né? vivendo e aprendendo. Maxofobia. Viu? A gente pode dizer assim, que tem diversos níveis desse medo de dirigir, né? Cada pessoa pode ter um nível diferente. Pode ser um que só tem medo de dirigir para certos lugares, ou por exemplo, pontes ou estradas específicas. Tem gente que, por exemplo, não vai dirigir na BR, mas dirige na parte central da cidade sem grandes problemas. Tem quem tenha esse medo na hora de tirar a habilitação. Por quê? O fracasso da habilitação... Faz um close lá na Aline, Alex, por favor, pessoal, ali, ó. Olha lá. O fracasso de não conseguir essa habilitação, tá? É como se fosse algo muito ruim pra gente. Só que se tu tentou, aprendeu, não conseguir passar, não quer dizer que tu não tenha habilidade. A gente precisa novamente entrar aqui, tomar consciência das coisas que levaram àquele estado, tá? Quem vai fazer a prova pela primeira vez sempre vai ficar nervoso. São coisas novas acontecendo. A gente tem o mesmo tipo de nervosismo quando vai procurar o primeiro emprego, né? São situações semelhantes. Normalmente a gente vai errar uma questão, gaguejar, se tem que explicar alguma coisa. Lá na autoescola a perna vai tremer, né? A gente vai esquecer um pisca, às vezes esquece o cinto, né? Tem que colocar. Esquece de puxar o freio, de soltar o freio de mão. Esquece o Também. sinto muito, né? Sinto muito se tu esquecer o Exatamente. cinto. Não adianta nem querer brigar com o instrutor. Mas a questão sempre quando a gente é provado em qualquer situação, né? Tipo assim, ó, você será testada nesse momento. Pronto. Bate nervoso, assim. Nesse Exato. exato momento, meu coração está acelerado. Porque tu estás lembrando né? Mas, Aline, de repente conta pro pessoal aí, né? Contar pro pessoal que eu não consegui tirar a carteira. Entendi. Mas tu teve bastante tentativas, Muitas né, amiga? tentativas, esqueci de tudo que ela falou. Não, eu sinto nunca. Mas eu rodei de todas as formas, assim. Não todas. Foram 7 vezes ao longo de um ano. Mas eu sempre demorava entre uma prova e outra porque eu ficava muito abalada. Não tinha como eu esperar só 15 dias e ir lá fazer de novo. Era muito abalada. Parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. Então, foi só 7 vezes durante aquele ano. É a questão das dores musculares que vem como consequência, né, dos bloqueios. Aquilo é tu fez um esforço tão grande para conquistar aquilo, né, e que depois não deu o resultado que tu esperava. Eu já fui a primeira, eu já fui a última, eu já contei pra todo mundo, eu já não contei pra ninguém. Eu tentei várias técnicas. Eu tomei chá de melissa, eu tomei remedinho pra acalmar, eu não tomei nada. Foi muito doído. Não é à toa que eu te comentei antes de começar que eu nunca mais nem ligar o carro pra tirar da garagem. Nunca mais. Já fazem 8 anos. Tá? Foi muito traumático. Tu entender isso como um fracasso muito grande. Se eu não consigo passar, então eu não consigo dirigir carro nenhum. E eu não mereço dirigir carro nenhum. Vê como a gente coloca uma coisa na frente da outra. Mas Eu agora, nunca tinha pensado por esse lado. agora acho que tá na hora de estar de novo, né? Aê! Aí, ó, CFC Link. Pessoal, ó, escreve aí na live, nos comentários. Tenta Aline, hashtag tenta de novo. Tenta Aline. Vamos lá, escreve aí, pessoal. Sério, tu que tá assistindo a live, ó. Vamos ver Tenta se de dessa novo, vez né? a Aline consegue. E acho que tu já complementou ali, seria a próxima pergunta, os graus, né, que tem. Sim. Depende da pessoa, depende É que daí, né? depende desses graus, as pessoas vão fazer o enfrentamento de Sim. cada uma das situações, né? Vamos então aqui. Tem uma pergunta muito boa, desculpa interromper, gente, ó, da Esther. Na questão de dirigir,
vírgula, para as mulheres já existe a pressão da habilidade, né? E como lidar com esse bloqueio? É que, tipo assim, é aquele conceito que se cria na sociedade. Não é bem essa pergunta, eu formatei melhor. Acho que é a questão assim, mulher, vai dirigir. Aquela paradinha assim, mulher, né? É mulher no volante. E tem essa... já se cria esse bloqueio, né? Na humanidade, assim, que é um problema. Existe uma porcentagem maior de mulheres que desenvolvem esse medo de dirigir, tá? Isso é comprovado. É como se para homens fosse mais fácil, Exato. tá? Mas a gente pensa assim, a mulher desenvolve diversos trabalhos em uma área específica, que é as coisas de casa, Sim. onde normalmente a gente se coloca mais cedo, né? E os homens, essa questão aí. Qual é o menino que anda com o pai e que não olha o que ele faz? Como a menina está dentro do carro, ela olha, observa o que o pai faz? Não. Então, quando ela vai se inserir nessa área, ela está entrando zerada. Não tem nada ali de observações e coisas assim. E os meninos já vêm desde pequenininho, porque carros é um interesse para eles. Então, isso acaba facilitando. E eles não desenvolvem tanto essa questão do medo. O que a gente percebe dentro do CFC, já no início do psicotécnico, é a questão do julgamento, tá? Quando a gente trabalha os testes, o pessoal já se julga ou entende que os outros estão julgando através dos testes e já se sentem mais incompetentes em relação a algumas situações. Eu não digo que todas, né? Mas isso afeta o próprio desenvolvimento em realizar os testes e depois, tanto na prova presencial, prova teórica, né, que a gente são 30 pontos, tá, que precisa alcançar. São poucos os que conseguem isso, mas eles fazem diversas aulas, tá, para poder ter esse conhecimento. E depois entra a prática, que normalmente para alguns é muito mais fácil e para outros é muito mais difícil essa parte. Mas daí entra a questão da ansiedade e do nervosismo de novo e vai muito das experiências. Se uma pessoa já vivenciou acidentes, ela sempre vai ficar mais receosa de tudo que acontece à volta. Se é uma pessoa que escuta muito noticiários e vê muitos acidentes acontecendo, ela já vai mais receosa, mesmo que não aconteceu com ela. Entendi. E tudo isso afeta na hora de fazer o teste, na hora de estar ali desenvolvendo a direção durante o teste. E para finalizar, tem uma dica para ajudar a gente que tem esse problema aí? Normalmente eu gosto de ensinar uma técnica de relaxamento. Tá. Momento importante da noite. Consultoria grátis. Que é podcast do que é Cantinho. uma das partes mais fáceis que a gente faz no dia a dia e não toma consciência disso. Respirar. Respirar mais tranquilamente. Porque quando a gente fica nervoso, o natural do ser humano é segurar a respiração. Se tu observar isso, tu não respira adequadamente nessas horas. Por isso a taquicardia até, tá? Se a gente presta atenção, toma consciência da nossa respiração, tenta acalmar essa respiração, automaticamente a nossa mente também se acalma. Calma junto. E aí a gente consegue realizar o que precisa. Muito bom. Simples e fácil. Gente, temos que encerrar a nossa conversa, que aqui, ó, com a Fábio a gente fica assim, ó. Fica hipnotizado. Essa voz mansa aí. Sim, tem que ir lá pro CFC Link pra fazer essa carteira agora sai. Sim, o pessoal que escreveu ali na live, gente, a gente queria ler as perguntas ali, depois a gente chama a doutora inbox lá e é legal, tá, gente? Tem uma pergunta bem legal.
Mas infelizmente tá acabando, né, gente? Aí, né? Isso aí. Paciência. Tem o pessoal que já tirou carteira e não pega o carro por se sentir insegura também. O pessoal comentou Sim, aqui. Sim. E tem a questão também, é insalubre o aprender a dirigir. Ele já é insalubre, né? Porque os motoristas que estão na volta do pessoal da autoescola, e já faço um apelo aqui que tá assistindo a live. Gente, se vê carro da autoescola, acalma teu coração. Não fica pessoal tá buzinando. aprendendo. Não toca terror. Eu ligo o pisca-alerta quando eu vejo, porque às vezes eu dou uma paradinha e o pessoal fica apertando, eu ligo o pisca-alerta e boto a mão pra fora, aponto pra frente, espero. Mão pra cima. Não atravesso eles. Gente, isso ajuda a não ter traumas pra tu dirigir depois e passar na habilitação, gente. Exatamente, com certeza. Isso faz muita diferença para quem está aprendendo. Então, gente, o bate-papo tá muito bom, mas já deu o nosso horário. A gente vai ter que se despedir da Fabi e de vocês. Muito obrigada por mais essa noite aqui com a gente, nessa conversa, que vai render aí muitos cortes bem bons aí para ajudar o Bem pessoal. esclarecedores. Isso, que tem bloqueios no seu dia a dia, bloqueios com a direção, né? Muito obrigada, Fabi. Eu que agradeço o convite. Gostei muito de estar aqui. Ai, que Tava um coisa pouquinho boa. Ela nervosa, tava né? bem No início eu tava nervosa, gente. sim. Mas Mas é um foi bem bate-papo, tranquilo. como a gente já estava conversando antes. E rapidinho agradecer aos nossos patrocinadores. Delci Bortolás, Odonto Med, Mestre do Frango, CFC Link, Spa ao seu alcance, Ligou Locadora, Mecânica VLC. Renata Rea. Muito obrigado a todos vocês, tá? Obrigadão. Continuem aí nos assistindo todas as terças às 21 horas. Podcast do Tchau. Cantinho, hein? Valeu, tchau, tchau. Tchau.